Lula passou por uma craniotomia. Depois de uma dor de cabeça, ele foi internado e a solução médica foi remover um pedaço da calota craniana dele para que fosse possível acessar o hematoma. Lula agora se encontra na UTI e, segundo o boletim médico, se recupera. O cérebro do presidente não foi atingido, não teve lesão cerebral, ou a cirurgia foi num determinado cantinho da cabeça que não é o mesmo onde ele bateu a cabeça semanas atrás. Nos conte, Clarissa, o que a gente tem de atualização até este momento? Elisa, o que ficou muito claro aí pelas conversas que eu tive aí no decorrer das últimas horas é que, claro, a gente está tendo um quadro tranquilizador neste momento. A equipe médica vem a público, diz, olha, o presidente não vai ter sequela, tá tudo bem, acordou conversando, só que o que a gente viu acontecer ontem não era isso. Foram momentos de muita tensão que Lula atravessou junto com a sua família, junto com a equipe médica e com amigos mais próximos. O que aconteceu, qual foi o desenrolar dos acontecimentos? Eu estava falando mais cedo que teve um alerta inicial feito pelo empresário José Seripieri Filho, que é conhecido como Júnior, pessoa muito próxima do presidente Lula, também próxima do médico Roberto Kallil. E a partir daí, a rapidez, a agilidade na tomada de decisões da equipe de Kallil, pelo que eu pude entender, foi crucial para evitar que o caso de Lula se agravasse. E poderia sim ter se agravado muito. Não é algo que agora, obviamente, vai se falar, porque esse agravamento não aconteceu. Mas havia uma preocupação muito grande ontem de que esse risco pudesse se tornar realidade. Elisa, em que medida? Se o presidente tivesse esperado ali mais 12 horas para ter tido ajuda médica, o que me explicaram é que ele poderia até mesmo ter acordado em coma ou ter vindo a óbito. Não era brincadeira o que poderia ter sido o desenrolar desses acontecimentos. E a agilidade na tomada de decisões garantiu que isso não acontecesse. Quais foram essas decisões? A primeira delas, então, veio esse alerta do Júnior. O doutor Roberto Kallil, então, imediatamente enviou a doutora Ana, avisou a doutora Ana, que é a médica pessoal ali do presidente, particular que trata pessoalmente do presidente da República em Brasília, pediu então que ela fosse até o Alvorada para ver o que estava acontecendo. Ela fez um atendimento inicial e aí veio imediatamente a ordem para que ele fosse transferido para São Paulo. Claro, havia estrutura suficiente para fazer esse atendimento no Sírio-Libanês em Brasília? Havia, o hospital dispõe de toda a estrutura lá, mas Roberto Kallil tem uma equipe bastante sólida aqui em São Paulo. A estrutura a qual fica disponível para ele é maior, é mais robusta, afinal de contas aqui é a base do Sírio-Libanês, então foi uma decisão individual dele de entender que o presidente teria melhor atendimento aqui. Feito isso, fizeram uma avaliação inicial e chegaram à conclusão de que Lula tinha sim condições de viajar, mas você imagina que obviamente todo esse período foi de muita tensão. Kallil esperou Lula na porta do avião, para você ter uma ideia. E ele saiu da porta do avião, foi imediatamente para o centro de cirurgia.
nesse momento, ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. Tempo de internação, se tudo correr bem como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Tudo depende dessa evolução. Então, esse é um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana. O Congresso pode avaliar a saúde de Lula e decidir pela sua incapacidade para governar? Ele pode ser afastado? Quem assume no lugar? A saúde do presidente é sim de interesse público, especialmente quando há dúvidas sobre a sua capacidade de continuar governando. O Congresso Nacional, nesses casos, tem a competência constitucional prevista no artigo 50 para convocar autoridades vinculadas ao presidente e solicitar com toda transparência esclarecimentos, ainda mais após o presidente passar por uma cirurgia cerebral. Mas, Ramiro, isso já foi feito antes? Olha, nos Estados Unidos existe a 25ª emenda, que permite a avaliação da capacidade presidencial. O Joe Biden mesmo está respondendo por conta da sua clara demência. Aqui no Brasil, curiosamente, a esquerda já tentou fazer esse tipo de procedimento com o ex-presidente ao afirmar que o Bolsonaro não havia se vacinado para o Covid, querendo ver a sua carteira de vacinação. Naquela oportunidade, o Aires Brito disse com todas as letras que a saúde de Bolsonaro era de interesse do país. Temos, portanto, um precedente criado pela própria esquerda. Mas, Ramiro, como é que isso seria feito? Uma junta médica pode ser convocada pelo Congresso para avaliar a capacidade de saúde do presidente. O resultado dessa avaliação, se indicar incapacidade, pode levar à declaração de impedimento, garantindo que o cargo seja ocupado por alguém apto segundo a própria Constituição. O vice Geraldo Alckmin poderia ser declarado presidente em caso de incapacidade permanente de Lula de continuar governando nos termos do artigo 79 da Constituição. Tudo o que nós exigimos é transparência. Lula está apto a governar o país, viajar para o exterior para compromissos diplomáticos, sem qualquer tipo de risco? Essa cirurgia de hoje estava prevista? Há alguma outra sequela da queda que ele sofreu? Em que condições se deu essa queda? São perguntas que precisam ser respondidas pelo interesse da nação. Há 2 meses atrás, o Lula caiu no banheiro e tá aqui, ó. Presidente Lula não teve sequelas alguma, diz o Dr. Kalil. Pra quem não sabe, o Dr. Kalil é um médico do Hospital Sírio-Libanês. Esse Hospital Sírio-Libanês, ele é um hospital simples, humilde. Esse Dr. Kalil, ele veio com um programa mais médicos, ele não cobra nada pra te atender, pra fazer uma cirurgia. E esse hospital, ele é um hospital barato, ele é um hospital abaixo do SUS. Ele é um hospital do susto. Dr. Kalil, que falou aqui que não tinha nem problema, foi só uma quedinha, 3 pontinhos na próxima. O senhor presidente, mira certinho no vaso para não correr o risco de escorregar na própria urina, que tá tudo ok, vai em paz. Você só não pode viajar e pegar avião, mas você tá com uma saúde em dia. A gente viu você fazendo Cooper. Você tá parecendo um senhor de 800 anos de ferro. Não tem o SUS? A gente acorda hoje com essa notícia: Lula é submetido à cirurgia de emergência após hemorragia cerebral. Acho que eles erraram a palavra cerebral ali, porque não foi na cabeça. Você sabe que essa galera é invertida, né? Eles são trocados. Eles educam com o fiote, sinal que o cérebro tá lá embaixo, e pensa com o intestino. Cerebral não. O intestino dele teve que ser aberto pra ter um ar. Aí, ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo diz: queda do banheiro, desdém de Bolsonaro e cirurgia de emergência, passo a passo de Lula após o acidente. Eu queria entender a ligação do Bolsonaro com a queda urinária do Lula.
tem nada a ver uma coisa com a outra, um leque, um creque. Cara, você quer apostar quanto que eles vão achar foto de minhocário no celular do Mauro Cid e falar que ele e o Bolsonaro estavam com um plano de causar uma infecção intestinal no presidente da República? O povinho esquisito da cachorra.